Bom dia, mais uma vez estamos aqui meditando na palavra de Deus nessa madrugada e eu queria compartilhar com vocês algo muito simples que Deus falou comigo sobre esse tempo e sobre a nossa expectativa. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, está escrito assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Assim também começa-se o livro, o Evangelho de Lucas. Então, nós podemos deduzir que o livro de Atos também foi escrito como que um relatório dos atos dos apóstolos na sequência do ministério do Senhor Jesus Cristo, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A palavra apóstolo significa aos enviados. O primeiro apóstolo foi o Senhor Jesus Cristo, enviado do Pai. Esses aqui são o segundo nível de apóstolos, enviados por Jesus. E depois nós temos um terceiro nível de apóstolos, que vemos claramente no livro de Atos, capítulo 13, quando pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé são enviados às nações pelo Espírito Santo. Então nós vemos esses três níveis de apóstolos, de enviados. Jesus, o enviado do Pai, o primeiro apóstolo. Depois os 12 que ele escolheu, na verdade 11 aqui, porque Judas, ao trair Jesus, tinha se suicidado. E os apóstolos enviados do Espírito Santo. A estes também, depois de ter padecido na cruz, certamente se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Bom, se Jesus morreu no dia 14 do mês de Nissan, ou seja, no dia da Páscoa, ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, até ressuscitar no terceiro dia, na madrugada daquele sábado para domingo. Então Jesus ressuscita. Nós podemos então dizer que 40 dias depois, então temos aqui 43 dias depois da morte de Cristo. Vamos contando. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Lá no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias, na verdade 7 semanas, após a Páscoa, após 49 dias da Páscoa, ou seja, no 50º dia, dia de Pentecostes, ou dia das colheitas dos primeiros frutos da terra. Então, naquele dia da colheita, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa,
se Jesus prometeu o Espírito Santo no 43º dia, significa que, se o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, 50 dias, então eles ficaram aguardando em Jerusalém, sem voltar para sua terra, a Galileia, pelo menos uma semana, pelo menos mais 7 dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram naquele 43º dia: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Nós sabemos que a restauração do reino só se dará na segunda vinda de Cristo. Foi justamente essa acusação e a ironia que ironizaram, que zombaram de Jesus, colocaram aquela inscrição na cruz: aqui jaz o rei de Israel, zombando de Jesus, justamente porque esperavam que ele reinasse naquela sua primeira vinda. Mas na sua primeira vinda ele veio para se dar por nós, para se sacrificar por nós, para reunir em um só corpo todos os dispersos, ou seja, edificar a igreja pela qual ele deu seu sangue e morreu. Então não foi o tempo em que restaurava o reino a Israel, e por isso mesmo causou tanta decepção nos judeus e nas autoridades. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo nos concede poder, autoridade, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Nós estamos nos confins da terra. Nós que vivemos no Brasil, na América do Sul, os que vivem na América do Norte, Austrália, os que vivem lá no Extremo Oriente, Coreia, Japão, já foram alcançados pelo Evangelho. Já foram alcançados. Os confins da terra já foram alcançados. Começou em Jerusalém, se espalhou para a Judéia, foi a Samaria, lá em Atos capítulo 8, Samaria foi alcançada por Filipe e chegou aos nossos dias até os confins da terra. Ou seja, já está próximo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Dita essas palavras, Jesus é levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus subiu ao reino de Deus, está sentado à direita do trono, e ele deu ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda etnia, a todas as nações, e então virá o fim. Então o fim está próximo. Mas que fim devemos esperar? Qual é o fim? E eles, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós subiu aos céus, do modo como vistes, voltará. Oh, glória! Essa é a nossa expectativa.
A expectativa que o diabo coloca na humanidade é que o fim do mundo está próximo. Vamos aproveitar o máximo. Vamos pecar o máximo. Vamos extrapolar os limites. Vamos aproveitar porque o fim está vindo. Essa não é a expectativa de um homem e de uma mulher de fé. A nossa expectativa é: Jesus vai voltar. É hora de se consagrar mais. É hora de orar mais. É hora de se santificar ainda mais. Porque cada um dará contas de si mesmo diante do Senhor. Essa é a nossa expectativa. Jesus, quando nos ensinou a orar, ensinou seus discípulos a orar, ele gerou essa expectativa: venha o teu reino, seja feita aqui na terra a tua vontade, como é feita nos céus. É isso que nós temos expectativa. O rei está voltando e ele vai governar a terra com justiça e os povos com equidade. Bem-aventurados que têm fome, os que têm sede de justiça serão fartos. Bem-aventurados que agora choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos do Altíssimo. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, quando vos caluniarem, quando vos arrastarem aos tribunais, quando vos matarem, porque assim acontece com os justos, com aqueles que demonstram fé no verdadeiro rei. Por isso que Satanás está tão irado. A Bíblia diz que ele sabe que tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12 fala que Satanás está irritado porque o seu tempo se abrevia, o seu tempo está acabando. Na verdade, o fim é o fim do governo maligno, é o fim do governo de Satanás e a implantação do reino de Deus. Oh, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem clamor, nem dor. Todas estas coisas são passadas. Eis que tudo se faz novo. Nós precisamos levantar os nossos olhos, porque a nossa redenção está próxima. Jesus está voltando. O Espírito e a noiva, a igreja, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, dizem: vem, ora vem, Maranata, vem Jesus. A palavra de Deus diz que quando Paulo estava para ser decapitado pelo sistema, perseguido pelo sistema, ele disse: olha, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está reservada para mim, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é hora de abaixar a cabeça, não é hora de se envolver com as angústias do tempo presente. Não é hora de se abater, é hora de se levantar, é hora de erguer os olhos, é hora de esperar pacientemente pelo Senhor. Ele está voltando. Oh, glória!